Olá, galera ligadas no canal Política e Sociedade. Hoje é 26 de abril de 2020. Eu sou o Cruz em mais um vídeo, onde farei apontamentos importantes de ocorrências recentes em nosso Brasil. Como vocês têm acompanhado no noticiário brasileiro, a demissão do ministro Sérgio Moro. Eu não senti nenhuma estranheza nessa ação do diplomado presidente Jair Bolsonaro, até porque em muitos pontos os dois se parecem. Os dois trabalharam em conjunto no processo eleitoral. O Moro fez todos os esforços possíveis para tirar o principal candidato no processo eleitoral de 2018, que era capaz de bater o Bolsonaro, que era o ex-presidente Lula. Fora o presidente Lula, o Jair Bolsonaro sentiu-se à vontade no processo eleitoral, com uma grande efervescência da sociedade brasileira e principalmente a evangélica, que aderiu à campanha do Jair Bolsonaro. E isso fez com que o Sérgio Moro fosse endeusado naquelas ações que ele havia proferido sentenças de condenação ao principal oponente, ao Jair Bolsonaro. Pois bem, grande parte da sociedade brasileira, elas foram convencidas através das fake news, das redes sociais, ouvindo verdades e mentiras, e as mentiras se misturavam às verdades e viravam todas verdades quando era favorável ao então candidato da época, que dava a entender que quando ele afirmava acabar com tudo que está aí, significava acabar com o que era ruim. Pelo contrário, o Sérgio Moro, ao sair ontem, ou seja, anteontem, na sexta-feira, ele deixou bem claro que a interferência na instituição Polícia Federal, no sistema de justiça, não ocorreu nos governos anteriores, nos governos petistas, que eles respeitaram a instituição polícia, o sistema de justiça, não fizeram a ingerência. Portanto, o Jair Bolsonaro exigia que o Sérgio Moro abrisse o canal para que ele fizesse a interferência na Polícia Federal. Agora, o que nos parece com essa necessidade do Jair Bolsonaro fazer a interferência na Polícia Federal? Há a discussão de que era exclusivamente para proteger os seus filhos dos inquéritos policiais que estão em curso. Pode ser, em tese pode ser. Porém, há outros mecanismos que, se comprovar o que o Sérgio Moro denunciou, é claro que pode ir além dessa proteção aos teus filhos. Possa ser que ele queira manipular as pessoas que ele coloque lá, ou já coloca pessoas que vai fazer isso que ele pretende. E o que seria? Perseguir os seus oponentes, tanto nos estados, nos municípios, no Congresso Nacional, principalmente no Congresso Nacional. Isso é perigoso. A interferência do governo no sistema de justiça e de polícia. Você já imaginou? O presidente tem problema com o presidente da Câmara, ele pede um servicinho. Tem um probleminha com o presidente do Senado, ele pede um servicinho. Tem um problema no Supremo Tribunal Federal, ele pede um servicinho. Teve um conflito com um governador de estado,
ele pede um servicinho. Para aí, está errado. Isso não pode acontecer. Portanto, a sociedade brasileira, e eu imagino que os evangélicos devem fazer uma reflexão do que é certo e do que é errado. Não é possível seguir os líderes que não têm mais o compromisso com a fé, o compromisso com a salvação, com a vida eterna, o qual a grande maioria dos cristãos evangélicos apregoa. Eu fico chocado quando vejo um deputado federal do Rio de Janeiro que se diz profissional da fé. Quando ele coloca na biografia dele, profissão pastor. E ele afirma que Bolsonaro não tem mais os votos necessários, precisa juntar os pequenos, o pouco de voto que tem, para fazer o enfrentamento. E afirma também que, se caçarem o Bolsonaro, vai ter guerra civil, porque grande parte da população estão armada. Ué, para aí. Ele é um cristão evangélico que diz que vai para a guerra, vai batalhar, vai fazer o enfrentamento e dá um estímulo à sociedade, ele dá uma dica do que poderá acontecer. Então a sociedade brasileira precisa repensar os seus caminhos. Estavam indo com o Bolsonaro? Uma parte desse povo? Sim. Então agora repensa, muda a sua estratégia, pensa num projeto de Brasil, num projeto onde o governante vai dar sustentabilidade ao nosso país, vai dar soberania ao nosso povo. Um representante que faça com que os poderes da República sejam harmônicos, que tenha uma relação com estados e municípios de forma homogênea, aonde as unidades federativas do Brasil sentem-se confiança no presidente, mesmo tendo as suas divergências partidárias, ideológicas, mas quando se trata de Brasil, ambos tenham o mesmo objetivo. Imagina a crise que temos na saúde brasileira e com o dever de enfrentar essa grande pandemia. Aí tem os governadores, que meio frágil, mas faz um certo enfrentamento ao Covid-19. Enquanto o presidente da República faz uma campanha contrária ao combate à pandemia. Ele quer que a sociedade se exponha o máximo possível. E isso é perigoso. O sistema de saúde não vai suportar e muita gente irá morrer, e principalmente os idosos. Talvez seja isso que ele queira, para aliviar um pouco o sistema previdenciário. Mas o que nós precisamos de fato é coerência ao defender a propositura de um indivíduo na política brasileira. Não é possível defender alguém que retire os nossos direitos e que queira nos convencer que o errado seja certo. Imagina os governadores recebendo pressão do sistema empresarial, do sistema que mais lucram, e, além do mais, incentivados. Os empresários incentivados pelo presidente da República, que deveria ser o defensor dos mais fracos, do povo pobre. Pelo contrário, ele se soma aos empresários para pressionar o povo pobre, para expor o trabalhador. E o problema é muito grave. Você imagina, as pessoas que estão doentes são obrigadas a trabalhar,
a manusear produtos que vai servir à mesa da sociedade. Mesmo os idosos que estão em casa, eles vão consumir produtos, mas por mais que tenham cautelas ao manusear os produtos, é inevitável uma pessoa assintomática, ela está trabalhando, mas pode transmitir essa doença. Mas o governo está preocupado com o sistema econômico, está preocupado em defender os interesses de quem lucram com o trabalho da massa brasileira. O governo que conta hoje, eu fico observando a imprensa brasileira, ela não ficou na sua forma homogênea ao lado das medidas de prevenção. Eu observo a televisão Bandeirante e principalmente o José Luiz da Atena, que o sujeito até um certo tempo ele tinha uma reputação bacana, ele era imparcial, ele fazia o seu jornal policial com excelência. Mas se bandeou para a política e de repente o cara muda. Até um certo tempo atrás ele era averso ao Bolsonaro e agora ele é como se de fato fosse o porta-voz do Jair Bolsonaro. Chega a ser nojenta a forma do Datena se posicionar. Agressivo até com seus repórteres. Pelo menos a sociedade tem percebido esse jeito estranho de interagir com seus colaboradores, com seus companheiros de emissora. Parece que ele está colocando o DNA do Bolsonaro, ou seja, nele. Eu nem falo na questão de aparelhamento. Eu já ouvi críticas de que ele beneficiou os filhos dele dentro da emissora, batalhando por programas. Eu não entro nesse mérito porque eu sei que os filhos estão trabalhando. São profissionais. Têm os seus programas. Tudo certo. Diferente do Bolsonaro, que criou os filhos na teta da sociedade brasileira. Mas é isso aí, minha gente. Por hoje, por esse instante, era só o que eu queria passar, mas eu volto já. Dê um like no canal, ativa o sininho e vamos continuar esse bate-papo. Tá legal. Um abraço.